Nós chegamos hoje à última mensagem dessa série Segurança, que foi uma exposição feita em partes específicas da carta escrita por João, e isso promove uma certa inquietação no nosso coração, porque são perguntas um pouco desafiadoras, sabe? São perguntas que fazem a gente questionar a vida que nós estamos vivendo. João tem alguns testes. E diferente do que acontece hoje, qualquer teste que você vai fazer prova para exame de carteira de motorista, prova de vestibular, prova de escola. Eu não sei onde foi que surgiu, mas cresceu-se a ideia de que é preciso colocar pegadinhas nas questões. A pegadinha serve para você errar. Não é para te testar. É simplesmente para provar que você é pior do que você imagina. Mas o Evangelho, ele já avisa que a gente é ruim. Então você não precisa provar que você é ruim. Os testes de 1 João, eles são simplesmente para você se sentir confrontado com o Evangelho e avaliar. Espera aí, eu estou vivendo esse negócio mesmo? Isso aqui é a minha vida? Eu tenho convicção de que a minha experiência com Deus é genuína? Isso é verdade? Mas, Gustavo, por que isso é importante? Isso é tão importante que o próprio Senhor Jesus nos dá um vislumbre. Jesus, ele dá spoilers do que vai acontecer, né? Ele vai falando, olha, cuidado, vai acontecer isso daqui, ó, abra seu olho, porque vai chegar um dia. E tem um spoiler em Mateus capítulo 7 que é, assim, amedrontador. As pessoas chegam para Jesus e falam, naquele dia, Senhor, muitos vão dizer, e nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós não expelimos demônios. Em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Gente, olha aqui. Olha as 3 coisas que as pessoas estão se aproximando para Jesus e estão dizendo. Eu sou um profeta, eu expulso o demônio e eu faço milagre. Eu faço o coxo andar. Agora a doutora também faz, né? Olha que incrível. Eu faço o cego ver. E Jesus responde para essas pessoas assim, eu não conheço vocês. Sai para lá. Aparta de mim. Sai daqui. Como é que você tem certeza que você não faz parte do grupo de Mateus 7? Porque não é possível você viver uma fé cristã não sabendo a que grupo você pertence. Isso é um horror da vida. Sou, não sou. Sou, não sou. Não, hoje eu sou. Só na parte da manhã, na parte da tarde eu não sou mais. Olha que angústia. Então, João faz testes. E são testes que cada um responde por si. Você olha para a sua vida, avalia e vê. Diante disso, João começa o seu texto dizendo assim, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual é o sinal de que você conhece a Deus? Se nós amamos e amamos uns aos outros, pois todo aquele que ama é nascido de Deus. João já começa assim, rasgando e dizendo o seguinte, essa é a evidência. Se você quiser saber com clareza, com transparência, com tranquilidade, a prova de que você é nascido de Deus é porque você ama as outras pessoas. Não são os outros iguais, não são os outros irmãos, não são os outros semelhantes,
Não é a família, não é o marido, não é a esposa, são os outros. Os outros são os outros. É todo mundo. É uma espécie de prova de fé. E aqui é importante ressaltar que definitivamente desconecte da sua cabeça amor com sentimento. Biblicamente, isso nunca foi uma junção de duas percepções. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver você olhar para uma pessoa que você não vê há muito tempo e falar assim: nossa, que alegria, que bom te ver, meu coração está feliz. Não. É outra coisa. E ele vai mostrar para a gente o que é isso. No versículo 8 ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele tem o positivo e o negativo. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Essa é uma das poucas vezes na Escritura onde Deus é definido por meio de um atributo. Isso acontece outras vezes, não muitas, mas acontece. Aqui o texto diz que Deus é amor. Mas nós sabemos também, em outro texto, que Deus é santo. Deus é fogo consumidor. E absolutamente nenhum desses atributos contradiz o outro. Eles são sempre complementares, mostrando quem Deus é, revelando o Senhor para o seu povo. Traços da característica de Deus: amor, santidade, bondade, fogo consumidor. Mateus 7 revelou o fogo consumidor. Não te conheço. Mas aqui Deus é amor. E essa junção só pode ser possível, de nós dizermos que Deus é amor, porque quem ama, ama algo ou ama alguém. Há quem diga que a experiência do amor de Deus só se torna verdade pelo fato de Deus ser Pai, Filho e Espírito. Como que um Deus que é só Deus ama o quê? Ama quem? Então a Trindade explica esse traço do caráter de Deus. Ele ama o Filho, ele ama o Espírito ama o Filho e o Pai. Então aqui a gente tem uma evidência da Trindade. Ele é isso. Ele sempre foi. E ele sempre será. Mas João não está dizendo que a emoção do amor é sempre Deus. João não está dizendo que o amor é o único atributo de Deus. Qual é o problema de você viver o amor sem a santidade? Não sei quantos de vocês viram nessa semana um homem fazendo uma chamada de vídeo para sua cunhada, dizendo que ama a esposa, mas a esposa queria separar, e ali na transmissão ele pega uma arma e mata a sua esposa por amor. É amor. Sem santidade, sem temor. É um amor louco. É um amor contaminado pelo pecado. João não está dizendo que esse é o amor. Ah, eu amo o carnaval. É um amor sem santidade. É um amor sem amor próprio. É um amor sem cuidado. É amor por amor. Não é isso que João está dizendo. A expressão aqui é para mostrar um outro tipo de amor. Um amor abnegado, autossacrificial, que se você não estiver, não se retirar do centro, não tem como Deus estar em nós. Eu lembro de ouvir uma frase que no nosso coração, agora eu vou encarnar o pastor Cláudio aqui. Crianças, desenham no livrinho aí um coração e um trono. Se você está no trono, Deus está na cruz. Se Deus está no trono, você está na cruz.
São coisas que não são compatíveis. Não são compatíveis. No versículo 10 ele diz, perdão, no 9 ele diz: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Agora João passa a descrever o amor de Deus. Um amor que não é só um sentimento, é um amor que encarnou em uma ação, em uma vida. Uma ação definida pela graça. Verso 10. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Deus fez aquilo que era o impensável. O rei morrendo pelos súditos que o haviam rejeitado. Um criador morrendo pela criação que havia desprezado o Criador. Um cônjuge traído, oferecendo a si mesmo em sacrifício pelo traidor. Quem faria isso? Quem de nós teria condição de amar dessa maneira? Ele não foi obrigado a fazer isso, ele não precisava fazer isso, mas ele fez. No verso 11 vem uma frase que me constrange. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Vocês assistiram aquele filme Alice no País das Maravilhas? Ou leram o livro? De repente alguém aqui estava no lançamento do livro. Aquele livro ele tem duas realidades, duas dimensões. Uma dimensão fora da toca do coelho e uma dentro da toca do coelho. Eu vou entrar na toca do coelho com vocês aqui agora. Aquela palavra devemos, ela é uma palavra que mostra a razão pela qual nós devemos amar uns aos outros. É assim que o nosso Criador definiu e foi assim que Ele fez. Ele fez. Ele cumpriu. A palavra devemos, ela é exatamente o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco de todo agnóstico, de todo ateu, de todo naturalista filosófico. Porque quando você entra nesse mérito, você não consegue trazer um dever sobre amar as pessoas. Se você fala com um agnóstico, um ateu, um naturalista, e fala assim, é obrigação sua, e se eu sou ateu, eu falo, por quê? Por que eu tenho que amar? Eu não carrego essa obrigação. Afinal de contas, eu, como ateu, creio que a minha formação vem de uma junção de aminoácidos e proteínas e uma descarga elétrica que promoveu uma vida incipiente e depois de milhares e milhares de anos houve um processo de evolução onde somente os mais fortes sobreviveram. Então estender a mão para os fracos não faz bem para o processo seletivo da humanidade. Não tem como você sustentar o dever amar alguém quando você caminha por uma linha de raciocínio em que Deus não está presente. Não faz sentido. Dentro dessa perspectiva, o que resta? Não. Gustavo, na verdade, eu acho que é bom para o todo você amar as pessoas, respeitar as pessoas, ajudar as pessoas. Espera aí. Falar que é bom para o todo é simplesmente uma sugestão para algo que é bom para você, que vai te beneficiar, que vai trazer para você algo de positivo. Ou seja, eu estou no centro de novo. Então, quando você ouve alguns ateus, e são absolutamente pessoas com uma moral muito interessante, às vezes tem uma conduta de vida até mais correta do que muito discípulo de Jesus.
Alguns deles, por exemplo, não são necessariamente se comportam melhores do que cristãos, né? Mas tem um deles que se destaca, que é o Edson Toshio. Tem até um instituto, ele trabalha muito isso. E o costume dele, assim, é destruir cristãos em debate, justamente trazendo esse ponto de vista. Só que não existe, filosoficamente, nenhuma obrigação moral. Você faz porque Deus imprimiu no ser humano moralidade como parte do seu ser. Então, nesse texto, quando nós lemos devemos amar uns aos outros, sem Deus não tem devemos. Sem Deus, eu amo a mim mesmo, os meus interesses, as minhas necessidades e a minha prioridade. Com Deus, nós devemos amar uns aos outros. E aí eu saio da toca do coelho e a gente volta para o texto bíblico. Porque até aqui, dos versos 7 até o verso de número 11, se esse texto fosse uma luta de boxe de João com o seu público, nos primeiros 7, 8, 9, 10 e 11 versículos, João dá um jab. O que é um jab? O jab é utilizado para você medir a distância do seu oponente. Então você está aqui, você mede a distância. E ele, pum, acerta bem no meio do olho aqui, fica um negócio meio preto, você não sabe o que está acontecendo. Agora, a partir do versículo 13, ele vem com um direto. O direto é a mão que pega impulso, é a mão que tem força. E aí, quando você está meio atordoado, ele vem com tudo. A partir do 13, aí ele pega. É o mesmo assunto, sob outro ponto de vista. A mesma coisa, com outro olhar. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Ele dá o amor e agora ele fala assim, para vocês conseguirem fazer esse negócio, eu vou dar o meu Espírito para vocês. Como é que você sabe que alguém tem o Espírito Santo de Deus? Podia existir um medidor de espírito, igual aquele aparelhinho de medir radiação, sabe? O Geiger. Você passa assim para saber. Imagina os diáconos, todos eles equipados com medidor ali. Você vai chegando na igreja e ele... No limite, irmão, pode entrar. Passou raspando. Não tem isso. A gente não sente o Espírito como uma grávida sente o chute de um bebê. Nossa, senti aqui, ó, o Espírito, ó. Não temos essas coisas. Algumas igrejas até tentam colocar evidências assim claras, mensuráveis do Espírito. Não. Se você não ora em línguas, não tem o Espírito. Mas a gente já viu, lá em Mateus capítulo 7, que profetizar, expulsar demônio, até fazer milagre, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Nada. Absolutamente nada. Como é que a gente faz, então? O próprio João vai explicar isso no versículo 15. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que é declarar? Declarar, do ponto de vista bíblico, nunca esteve associado a somente fala. Está sempre associado à vida,
a vida. E qual é a evidência disso? A vida. A vida evidencia o Espírito. A maneira como você cuida dos seus negócios, a maneira como você leva a sério a vida com Deus, a maneira como você cria e educa os seus filhos, a maneira como você se relaciona no casamento, com a sua família, a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Tudo isso evidencia o seu compromisso e a sua declaração. É fala que se transporta em atitudes. Nunca é só fala. É vida. Vida. É alguém que não enxergava nada e passou a enxergar tudo. E pelo fato de enxergar tudo, age de todas as maneiras para que outros também enxerguem o que ele está vendo. Por isso, que se você está aqui hoje, convidado por alguém, é porque essa pessoa ama tanto você, que ela tem o desejo de que você veja a beleza de Jesus, do amor dele, do sacrifício dele por você, para que você declare, viva, que ele é o Senhor da sua vida. Você sai do trono, ele se assenta. Você sai, ele se assenta. No verso 16, sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. A gente não sabe muito bem como explicar isso, mas Deus faz o nosso coração sentir o seu amor. Isso é plenitude do Espírito. Isso acontece não com regularidades todos os dias, mas na vida do cristão existem momentos em que isso cai como uma bigorna no coração. Pá! E aquilo esmaga você. E você entende, sente, experimenta e vive o amor dele. Sempre por meio da revelação. Quem Deus é, o que ele fez. Você lê a palavra e aquilo vem como uma bigorna, massacrando o seu coração, abrindo os seus olhos. Esse é o peso do meu amor por você. No final do verso 16, João diz: Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Complicado esse negócio de permanecer no amor. João gosta dessa linguagem de permanecer. Lá em João capítulo 15, quando ele está falando da videira, ele vai usar permanecer um monte de vezes. Aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele, ele permanecerá no meu Pai, nós permaneceremos, e vai. O espetáculo, permanecer. Aí nos dois últimos versos, eu suprimi o 17 e o 18, que eu vou usar eles daqui a pouquinho. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a quem não vemos? Para João é inconcebível que você possa encontrar o poder desse amor e dessa graça e não ficar cheio dele. Qualquer pessoa que recebe o vislumbre do Espírito, do amor de Deus, sai atônito desse encontro. Atônito. Um dos maiores pregadores que já existiram, o nome dele é chamado Charles Spurgeon. Ele é um pastor batista, um avivalista. Os sermões dele são impactantes. E tem uma declaração dele que ele diz assim: eu nunca consegui sair satisfeito de um púlpito em que eu tive que falar do amor de Deus, porque o meu sentimento é sempre que eu fiquei aquém daquilo que o amor dele é. E essa é uma desgraça para nós que pregamos a palavra. Subir num púlpito,
falar de algo que é tão impactante, tão vivo, tão significativo, e nunca conseguir dar o poder e a ênfase daquilo que você está expondo. Por isso que é só pelo Espírito. Porque a nossa sensação, algumas vezes, é de enfiar embaixo do banco, ficar ali em posição fetal até quarta-feira. Mas o amor dele é maravilhoso. Davi, quando vai escrever o Salmo 103, verso 11, ele diz assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Qual é a distância do céu à terra? Qual é? Onde que é o céu? O céu de Davi era diferente do seu céu. Hoje, com as tecnologias que nós temos, nós sabemos que só para atravessar a Via Láctea, que é a nossa galáxia, na velocidade da luz, de uma ponta a outra, 100.000 anos na velocidade da luz. 300.000 quilômetros por segundo. 6 voltas à Terra, deu 6 voltas na Terra. 100.000 anos. São 80 bilhões de galáxias. 10 galáxias para cada habitante. No céu vai ter muita diversão, não vai ser nada entediante. Para você atravessar o nosso universo em toda a velocidade da luz, 15 bilhões e meio de anos. A dimensão de Davi era outra, a nossa é essa. Esse é o tamanho do amor de Deus. Ele se eleva do céu à terra, da terra ao céu. Essa é a analogia que Deus escolheu para medir o amor dele por você. Um amor incondicional. A gente não ama incondicionalmente. A gente tem que aprender esse negócio. Eu nunca vi um solteiro, uma solteira, em busca de um amor incondicional, já no primeiro encontro. Assim, olha, eu queria deixar bem claro para você que de manhã eu sou extremamente mal-humorado. Eu tenho um bafo horroroso de manhã. Eu sou uma pessoa iracunda. Ninguém se apresenta assim. O amor incondicional, ele é construído. Construído. Você vê e fala, tá bom. Passa um pouquinho, você vê, tá bom, ok. E assim, quando você está com 70 anos de casado, você vai estar vendo e falando, tá bom, ok. Só existe um tipo de amor incondicional. É o amor de pais pelos seus filhos. Esse daí, eu nunca fiz esforço para amar nenhum dos meus 3 filhos. Nenhum deles. Eu nunca tive que chegar para minha filha e falar, Clara, senta aqui. Olha, está muito difícil a nossa relação. O problema não é você, o problema sou eu. Mas a partir de agora você pode seguir a sua vida. Eu não falo isso. À medida em que eu vou descobrindo os defeitos dos meus filhos, isso aumenta meu amor por eles. Aumenta a minha missão de formar Jesus no coração e na vida deles. Mas fora isso, todo o nosso amor, ele é condicional. Mas Jesus nos mostra um amor incondicional. Eu amo vocês. E pelo fato de eu amar vocês, vocês também podem amar. Eu mostrei para vocês o modelo. Agora vivam assim. Vivam assim na comunidade de fé. E olha para mim. Nesse ano,
nós vamos ter que botar esse negócio em prática. Porque nós teremos eleições. Eleições. Você que voltou a almoçar com seu pai na semana passada, você vai ter que botar em prática esse negócio. Porque senão, a gente rasga isso daqui e vive o que cada um quiser. Ou a gente encontra algo maior do que nós, ou nós vamos tentar dar peso para aquilo que Jesus não deu peso, e nem valor. Tendo dito isto, João fala, e falou, ao longo dessa exposição já, sobre 2 testes, e eu vou só estruturá-los aqui rapidamente. O primeiro deles, nós sabemos que conhecemos a Deus porque amamos os outros. Se você quiser ter segurança da sua salvação, ela precisa estar firmada em uma verdade. Eu consigo amar outras pessoas. E eu não estou dizendo aqui que todos nós estaremos voando em céu de brigadeiro nessa lição e nesse teste. Não. Não. Vai tropeçar, vai cair, vai odiar, vai querer se vingar, vai querer praguejar, mas não se esqueça, quem redimiu você, quem morreu por sua vida, quem te deu salvação pelos seus pecados, foi aquele que demonstrou amor. Então você pode amar, você está habilitado a amar. Ele não só deu a lição, ele deu a lição e deu o Espírito, porque amar sem o Espírito não dá certo. Pelo Espírito dele, em nós, a gente pode amar. A gente pode amar as pessoas que nos destruíram. A gente pode amar quem nos traiu a confiança. A gente pode amar quem puxou o nosso tapete. A gente pode amar quem nunca demonstrou cuidado, reverência e amor por você. Mas a gente pode amar. E um dos testes de João é esse. Vocês podem amar. Porque ele nos amou. E ele nos deu o seu Espírito. O segundo teste, e aí é o verso 17 e 18 que eu não li, mas eu vou ler agora, é que esse amor expulsa o medo. O medo. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim temos confiança no dia do julgamento. Lá de Mateus 7, está vendo? Quando chegar lá em Mateus 7, eu vou ter confiança. Porque eu não vou falar nada que eu fiz. Eu vou falar o que ele fez. É o que ele fez. Eu vou ter confiança. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo, como ele. Esse amor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O verdadeiro amor expulsa o medo. Expulsa, remove, retira, lança fora. A frase tememos o castigo, ela é uma revelação. Você tem medo de morrer? E se você recebesse uma profecia igual do rei Ezequias? Arruma a tua casa, que o Senhor vai te levar. Arruma aí. Quando? No primeiro semestre. E aí? O medo revela receio de castigo. Será que eu vou ser castigado? Será que eu fui uma pessoa
boa o suficiente. E eu já adianto para você, não foi. Por que a gente tem esse medo do castigo? Porque nós sabemos que no final das contas, na hora de fechar a conta ali, passar a régua e fazer a somatória, a gente vai estar devendo. E muito. E aí vem o castigo. Você vai ter que pagar essa conta. Porque essa conta é o resultado das suas ações. Você vai ter que pagar. A menos que alguém entre no circuito, põe a mão no seu peito e fala assim, não. Essa conta é minha, eu pago. Pai, a conta dele está paga. Eu paguei. Jesus faz isso. E quando ele faz isso, o medo é removido. Porque nós estamos debaixo daquele que recebeu toda a condenação. Então, para mim, não há nenhuma condenação. Lembra o que Paulo disse? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não preciso ter medo. Porque não tem castigo, não tem condenação. Se eu estou debaixo de Cristo, não tem condenação. O mesmo apóstolo Paulo disse que nada pode nos separar do amor dele. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você tem medo do quê? O que você teme? O que te angustia? Quando você entende isso, o medo desaparece. Muitos andam com um senso de medo e culpa. Medo e culpa. Medo envolve castigo. O Evangelho expulsa isso. Quando você crê no Evangelho, você vive sem medo da condenação. Você vive sem culpa. Cristo te liberta disso. Mas Gustavo, e os meus pecados, e os meus erros, e as minhas falhas? Jesus ignora? Não. Ele não ignora, ele remove, ele redime, ele tomou para ele. E nós estamos entrando agora no calendário litúrgico para o momento em que existe a maior celebração cristã, ressurreição de Jesus. Eu não preciso temer, porque ele venceu a morte. Eu não preciso temer. Não há culpa na minha vida, não há medo na minha vida, existe poder de Cristo em mim, do meu primeiro choro ao meu último suspiro, Ele está conduzindo, Ele está controlando, nenhum poder do inferno se levanta contra aqueles que estão em Cristo Jesus, e até Ele voltar, ou até Ele me chamar, eu sou dele. A quem você pertence? A quem você deposita a sua vida? Onde você tem confiado isso? Quais são as duas lições? Existe um amor que, quando vem sobre nós, transborda sobre outros. Eu posso amar. Existe um amor que, quando vem sobre mim, remove todo o medo. Todo o medo. Agora, isso é evidente em você? Isso se evidencia na sua vida? Pô, Gustavo, eu não sei, viu? Eu estou meio que na dúvida. É? Olha, nós somos uma comunidade de pessoas que são
falhas. Nós erramos. Nós tropeçamos. Mas a minha fala para a igreja sempre tem sido aquela de Provérbios: o justo cai 7 vezes, mas levanta. Então levanta. Se arrepende e levanta. Tira a terra do joelho e levanta. Segue a jornada de fé. Segue honrando aquele que morreu por você. Segue glorificando aquele que te redimiu e te deu amor e te deu espírito. Siga, vamos seguir. Nós somos pessoas cheias de cicatrizes aqui. Não tem ninguém com pele de bebê reborn aqui, não. Todo mundo aqui tem um monte de cicatriz. Mas nós temos um alvo. E pelo nosso alvo, que nos deu amor e espírito, a gente segue. Agora, isso é evidente em você? Se não for, em nome de Jesus, creia no Evangelho. Só o Evangelho pode te salvar. Só o Evangelho pode trazer redenção para a sua alma. Só o Evangelho te livra da culpa. Só o Evangelho perdoa os seus pecados. Só o Evangelho transborda amor sobre você. Só o Evangelho te dá o Espírito de Deus. Só. Creia, se arrependa e viva amando pessoas sem medo. E que isso comece em você, hoje, agora.